tudo que Deus faz tem um propósito. Se você acredita nisso, se você, assim como eu, acredita que a palavra de Deus ela é fiel e suficiente e que ela tem um propósito, o propósito dela ter, esse salmo aqui como um autor desconhecido, ninguém sabe esse autor, é porque ele agora pode ser o salmo da Lúcia, da Mércia, do Edelto, é o salmo do Suru. Ele é um salmo que nós podemos tomar para nós, para declarar a gratidão que temos pelo Senhor. E antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria, se a Maria me ajudar, jogar lá para trás, eu gostaria de que todos nós lêssemos esses salmos juntos. E que nós saímos daqui hoje dizendo, esse é o meu salmo. Eu aprendi com um pastor que às vezes a gente lê a Bíblia para a gente. Mas que tal a gente ler para Deus? Olha que coisa maravilhosa. A gente lê um salmo para Deus. Eu gostaria que juntos, assentados mesmo, nós lêssemos o Salmo 33. Está sendo projetado. Vamos juntos? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Vamos em frente. Travou o computador, mas quem tem Bíblia e é crente, vai ler junto comigo. Louvem ao Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, é Ele fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome ou em tempos difíceis. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor,
como está em ti a nossa esperança. Coisa maravilhosa. Poderia ser de Davi, porque Davi com certeza poderia estar falando essas palavras. Mas eu gostaria de que fosse o Salmo 33 fosse um salmo de Ramon, ou de Renato, ou de Henrique, ou de quem quer que seja. Porque você ter essa confiança de falar que a minha esperança está no Senhor, é a confiança que nós temos hoje. Não é diferente. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, né, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração essa noite, diz respeito ao versículo que nós lemos inicialmente, o versículo 5, que diz o seguinte: Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Se eu tivesse que dar um título, né, um tema para o sermão, tem pessoas que gostam, né, eu colocaria o seguinte tema: uma terra cheia de bondade. A nossa terra é um lugar repleto e cheio da bondade de Deus. Pode ser que essa afirmação tenha saído um pouco esquisita para você, né? Quando eu falei que a nossa terra é um lugar cheio da bondade de Deus, pode ser que venha na sua mente uma palavra, né? Esse louco. O rapaz está louco em falar isso. Ou então, né, lá vem aí, né, de repente é uma palavra de coaching, né, vai falar alguma coisa sobre bondade. Como pode a terra estar cheia da bondade de Deus se nós temos filhos que matam pais? Como a terra pode estar cheia da bondade de Deus se um pai estupra filhos? Que bondade é essa se numa caravana, para falar do nome de Deus, uma serva do Senhor, ela passa mal e tem que ficar sozinha? Que bondade é essa? Se um louco invade uma escola e mata criancinhas? Se tem criança morrendo? Se tem gente passando fome? Que bondade é essa? Que bondade é essa que assola uma humanidade com uma pandemia? Onde está a bondade? Onde? A palavra de Deus que está falando, a terra está cheia da bondade de Deus. Onde está essa bondade? Eu gostaria de te dizer que essas perguntas, elas são válidas. Se você faz essa pergunta, ela é válida. Onde está essa bondade? E você vai ter todas essas respostas. Não sou eu que vou responder, não. Mas Jesus, aquele que é o pastor dessa igreja e que se faz presente aqui hoje, Ele vai te responder isso. Se você tem no coração essas dúvidas e essas perguntas, coloque diante do Senhor Jesus, que Ele vai te responder. Pergunte, pois ainda há tempo de resposta. O tempo de resposta ainda existe, porque a palavra de Deus diz que haverá um dia que nada me perguntareis. Esse dia vai chegar, e naquele dia que nós estivermos face a face com o Senhor, nada vamos perguntar. Mas como a bondade pode conviver com o sofrimento? Como é que isso pode acontecer? Nós citamos algumas coisas que fazem a gente sofrer. Eu gostaria de te dar alguns exemplos nessa hora do porquê que a gente acaba sofrendo, do porquê que a bondade ela coabita com o sofrimento. O primeiro é porque nós temos um livre-arbítrio. Na semana passada nós ouvimos uma pregação, Leonardo ele trouxe um sermão
que tocou os nossos corações e falava o seguinte: olha, é bênção ou maldição? É amigo de Deus, como nós vimos hoje, ou inimigo de Deus? Não tem meio termo. É um ou outro. Então você pode escolher o mal. E o sofrimento vem. Se nós escolhermos o mal, o sofrimento vai vir. Segundo ponto, porque o sofrimento ele acaba vindo, é porque nós vivemos num mundo caído. Deus criou o mundo, criou o homem, mas com a entrada do pecado, o pecado trouxe consigo sofrimento e dor. Nós temos sofrimento e dor porque o pecado, ele gera isso na gente. E tem um terceiro ponto, né, que é interessante, é que às vezes o sofrimento vem com a permissão de Deus para o nosso crescimento. Isso acontece para que nós possamos crescer. Deus permite o sofrimento para que a gente amadureça. Jó, ele precisava entender que ele não era autossuficiente, era servo de Deus, fazia tudo quanto o Senhor pedia, fazia até mais, né? Ele falou assim: pô, de repente os meus filhos pecaram, então eu vou sacrificar ao Senhor. Ok. Mas ele precisava entender que Deus era suficiente para ele. O quarto ponto é que muitos falam, né? Pode ser que seja um propósito de Deus com isso, e que nós não vamos saber. Tem propósitos que só Deus sabe por que passamos. E às vezes não vamos saber o porquê passamos por aquilo. Mas isso vai gerar um fruto lá na frente. E o quinto ponto é que às vezes a gente sofre para que a gente anseie por uma vida melhor. É o sofrimento que gera a necessidade ou a esperança da eternidade. Esse é um sofrimento que vai gerando a esperança da necessidade, ou da eternidade. Mas aí você deve estar se perguntando, falou bastante de sofrimento, hein, Ramon? E a bondade, cadê? Você não falou que ia falar sobre a bondade? Onde está essa bondade? Mas antes de falar sobre a bondade, seria interessante a gente entender que bondade é essa. A bondade não é a perfeição de Deus. A bondade não é a santidade de Deus, não é a plenitude de Deus, nem mesmo a misericórdia de Deus. Isso não é bondade. A bondade é o que o nosso Deus é a natureza de Deus. Tem coisa que a gente agrega na nossa vida, né? Com o tempo, eu costumo dizer lá no trabalho, principalmente, né, que com o tempo a gente vai querendo ter mais paz do que razão. Então, eu quero ter paz. Mas aqui não, isso não é uma característica que agregou-se a mim. Não. A bondade de Deus é o que Deus é. É como Ele é. Não é uma característica, é a essência de Deus. Quando Deus se encontra com Moisés, e Moisés pede para ver a glória de Deus, é palavra de Deus, não é Ramon que está falando, é palavra de Deus. Ele fala: Deus, eu quero ver tua glória, deixa eu ver. Estava conversando, né? Deus diz o seguinte: olha, eu farei passar sobre ti a minha bondade. A minha bondade. E o mais interessante é que depois Moisés, ele desce daquele monte e ele está refletindo a bondade de Deus. Interessante que Moisés, ele pede para ver a glória de Deus, e Deus, ele mostra a bondade. Deus é a primeira e principal causa da bondade. Toda bondade na criatura, ou seja, em tudo aquilo que Deus criou, deriva de Deus. Quando nós vemos um ato de justiça, é Deus.
Quando nós vemos um ato de bondade, é Deus. E uma coisa interessante, muito maravilhosa, é que Deus ama comunicar a sua bondade e espalhar a sua bondade sobre a terra. É isso que o texto fala. A terra está cheia da bondade de Deus. E a demonstração da bondade de Deus foi o início de todas as coisas. E será o fim de todas as coisas. Não para só no início. O ponto principal da bondade de Deus não foi só a criação, mas sim o fim de todas as coisas. E agora o ponto mais contraditório, né, dessa bondade é que a porção da bondade de Deus, isso daqui é difícil de saber, conduzir, a porção da bondade de Deus não é repartida de uma forma uniforme. E não tem nada a ver com acepção de pessoas, não. Deus não dá mais bondade para tu, Felipe, porque gosta menos de mim. Deus é bom para com todos, mas existe, sim, uma medida e um grau. Nem todas as criaturas têm a mesma porção da bondade. E aí eu vou explicar. Você, eu, o homem, tem uma porção muito maior do que os pássaros. Ah, não, mas é todo ser que tem fôlego louva a Deus. Mas existe uma bondade muito maior que foi derramada sobre as nossas vidas. A ideia que todos recebem a mesma porção é uma mensagem, e é dura essa palavra, porque às vezes é difícil a gente falar isso, né? Mas a ideia de que todos recebem a mesma porção é uma mensagem do inferno. Que o relativismo de todas as coisas faz com que a gente entenda isso. O relativismo e as pessoas que entendem que a Bíblia, ela não é suficiente, e ela é suficiente, a palavra de Deus, que não precisa ser atualizada, não precisa de outra escrita, não precisa de nada, porque ela é suficiente. É algo que, né, todos recebem a mesma porção, é algo que, às vezes, tentam, né, incutir nas mentes do povo de Deus. Essa bondade, ela é distribuída conforme nós temos mais intimidade com Deus. Por quê? E aí eu explico. A bondade não é um presente, como nós falamos. A bondade é Deus na sua essência. Então, se nós não nos aproximamos de Deus, nós não temos essa bondade. Não é Deus que distribui bondade, somos nós que temos que buscá-la. Essa é a bondade verdadeira. Mas beleza. E a terra de bondade, Ramon? Ainda não explicou. Por que a terra está cheia de bondade? Primeiro vemos a bondade de Deus manifesta na criação. Vamos começar a ver. A palavra de Deus lá no Gênesis, se a gente pegar lá no iniciozinho, Deus ele começa dizendo, né? A terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa. Haja entre as águas um firmamento que separa as águas. Então fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento. E assim foi o segundo dia. E Deus disse que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Ele estava se doando para a humanidade na criação. A bondade de Deus estava sendo distribuída. A bondade de Deus manifestada. A criação foi o primeiro ato de bondade fora de si mesmo.
Lembrem, a essência de Deus é a bondade, então ele agora distribui isso. Toda criatura possui em si alguma bondade, porque ela partiu de Deus. Até o mais vil pecador. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de um Deus que transborda bondade. Então, nós somos bondade de Deus. E a bondade, infelizmente, se fez maldade por nós. Mas a terra está cheia da bondade de Deus, não só porque Ele criou a gente, mas sim porque a redenção chegou até nós. O Evangelho, irmãos, nada mais é do que um espelho, um grande espelho da bondade de Deus que encheu a terra. Hoje, Pai, Filho e Espírito Santo operam essa bondade. A criação, ela sim foi um ato da bondade de Deus, mas eu quero te apresentar algo que deixa a terra cheia da bondade de Deus. Jesus se fez homem por nós. A redenção nos mostra a essência da bondade de Deus. E para que você possa ter ideia do tamanho dessa bondade, e não é heresia, em determinado momento, Deus amou muito mais você, Maria, você, Giovanni, você, Bernardo, você, Leonardo, que o próprio Filho. Deus amou o mundo. João 3,16. A tal ponto que Ele deu o seu Filho. Ele amou. E por que você ainda está fugindo dessa bondade? Por que você ainda teima em ouvir que o mundo é cheio de maldade? Por que você ouve ainda poucas pessoas dizendo que o mundo é cheio de maldade? Se nós vivemos a bondade de Deus todos os dias. Existe sim crimes, existe sim tristeza, rancor, mas o povo de Deus vive face a face com a bondade. Porque ainda é difícil enxergar essa bondade. A bondade, ela está gritando hoje. E ela é evidente no cuidado que Deus tem para com você. Ela é evidente na preservação da nossa sociedade. Será que naquele momento que nós estávamos em plena pandemia, nós não chegamos em um momento que pensamos, meu Deus, tudo vai acabar. E Deus, Ele preservou. Muitos se foram, se encontraram com a bondade face a face. Mas nós também vimos essa bondade para conosco. Ela é evidente nos atos e nas atitudes de bondade dos seus filhos. O Henrique falou, desse trabalho do pastor Marcelo, da igreja lá de Bacaxá, primeira igreja. Nós conversamos com ele e imaginem, jovens, adolescentes que, como o Henrique falou, não tem aquilo que nós temos, o que nossos filhos, nossos amigos aqui têm. Pessoas que não conhecem o Senhor. O ato de bondade, ele é evidente ao abrirmos a suficiente palavra de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus e o Senhor, nosso Deus, Ele fala conosco. Como é feliz aquele que tem o Senhor como seu Deus. Ela é evidente quando um pecador se arrepende. Quando eu era criança, eu ouvia sempre,
uma história, né, que é muito bom, seria maravilhoso, né, todo mundo trazendo 9 visitantes. Mas imagina, quando um se arrepende, a festa que existe no céu é absurda. Ela é evidente quando as orações são atendidas. Quando nós oramos e o Senhor atende as nossas orações, a bondade de Deus, ela fica evidente. Mas, às vezes, ela também fica evidente quando elas não são atendidas. E é difícil a gente entender isso. A bondade de Deus, ela é evidente na adversidade, na enfermidade, nas perseguições. E existe um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: provai e vede como o Senhor é bom. A Rebeca tem conhecido alguns sabores novos, né? E aí, às vezes, ela nem experimentou e ela fala, eu não dótil. Eu espero que ela continue falando dótil por um bom tempo, porque aí mostra que ela não está crescendo tão rápido. Que não é o que está acontecendo, ela está crescendo muito rápido. E a gente fala, não, prova. E se for alguma coisa que é docinha, ela vai querer, né? O nhanhone, por exemplo, todo dia, que é 1, 2, 3, 4 danones. A gente tem que falar, calma. Mas se ela não prova, ela não sabe que o danone é gostoso. Ou então ela prova alguma coisa azeda, ela não vai querer mais aquilo. O que Deus está chamando a nossa atenção essa noite é para que você prove. Ah, mas eu não gosto. Esse negócio, né, de entregar toda a minha vida para Deus, né, mas eu tenho que ter algum controle sobre alguma coisa, né? Não, entrega. Provar e ver de que o Senhor é bom. Porque a gente prova e vê que a maldade, ela existe todos os dias, quando a gente liga num jornal, a gente lê uma notícia, mas o Senhor, Ele está pedindo para você provar e ver que o Senhor é bom. E eu combinei com a banda, nós vamos cantar um louvor agora. E eu queria fazer um convite para vocês, que é para mim também. É um convite para você que, de repente, se ainda não aceitou a Jesus, aceite. É um convite para que você pegue esse Salmo 33 e grave no seu coração como o seu salmo. É um convite para que você prove e vede que o Senhor é bom. Provar da bondade de Deus. Nós vamos louvar a Deus com esse louvor de gratidão. E eu quero te fazer um convite. Se você tem experimentado da bondade de Deus, em algum momento desse louvor, venha aqui na frente e vamos agradecer juntos. Mas se está difícil, porque as lutas estão difíceis, venha também, vamos orar juntos, mas vamos experimentar da bondade de Deus, enquanto a gente louva ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo
com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Se o Senhor tem sido bom para contigo, Em todo tempo, levante um salmo de gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para conosco. A bondade de Deus tem invadido o nosso coração todos os dias. Eu cantarei. A terra está cheia da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é tão bom sentir essa bondade, o teu amor, o teu cuidado para conosco, para com a tua igreja. Nós louvamos, não temos na realidade palavras para dizer o quão tu és tão bom para conosco. E se, Senhor, nessa noite tem alguém que não tem sentido essa bondade, como a gente costuma dizer, Senhor, abraça de uma forma tão carinhosa essa pessoa, que ela sinta como se tivesse alguém abraçando de verdade. E que é de verdade porque o Senhor é real. Que ela sinta o calor do teu Espírito Santo e a bondade invadindo o coração. Porque a bondade de Deus é muito maior do que qualquer maldade. Porque a bondade venceu no Calvário. A bondade venceu a morte, a bondade ressuscitou. E ela está presente hoje aqui na segunda igreja e em todos os lugares que estão professando o teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela bondade para conosco, para com cada vida que está aqui. A tua bondade para com a nossa irmã Rita, que, Senhor, tem sentido isso no coração. A bondade, ó Deus, para com as tuas crianças no dia de hoje.
a tua bondade para com cada um de nós, em especial para com a tua igreja aqui neste lugar. Louvamos e engrandecemos o teu nome, levantamos de fato um salmo, dizendo, ó Deus, que a tua terra, essa terra, está cheia da bondade de Deus, porque tu és o rei dessa terra, és o rei das nossas vidas, dos nossos corações. Louvado e bendito é o teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém.